pessoal, vamos conversar mais um pouquinho sobre música? Então, uma das primeiras dúvidas que acomete a quem está interessado em se aproximar de um instrumento para performance, geralmente é o medo do palco, o famoso medo de tocar, o medo de se apresentar. E por que será que as pessoas que querem se aproximar da música acham que necessariamente elas vão ter algum receio na hora de se apresentar? E por que necessariamente elas também teriam que se apresentar para alguém? São algumas questões que permeiam geralmente quem está começando os primeiros passos no ensino da música. Então vamos começar com alguns elementos. Quem toca, toca para alguém. Mesmo sozinho, em um estúdio, em um quarto, na sua própria casa, você tem a sua própria escuta, você tem o seu próprio ouvido ali sendo o mediador da sua interpretação e arte. O que ocorre é que muitas vezes a gente tem uma idealização, uma ideia do que seria a performance ideal, do que seria o erro, do que seria o equívoco. Por que o equívoco? Porque o erro não pode estar na interpretação musical. Lembra que hoje em dia nós escutamos o áudio muitas vezes de uma gravação e que aquela gravação ela passou por muitos processos até chegar à nossa escuta. E muitas vezes esses processos eles ali camuflam alguns equívocos, alguns erros. Às vezes o estudante chega no instrumento e acha que vai ter aquela sonoridade que ele ouviu em alguma gravação, em algum áudio. E não é bem assim. O som do instrumento, ele geralmente é criado de uma forma muito artesanal. Você vai ter o contato com o instrumento, vai aprender uma determinada técnica e esse som vai se construindo no processo de aprendizagem, até você ter um som que você considere um som adequado para você. E mesmo que esse som você não considere adequado para você, esse som ele também é portador de uma história. Você construiu um percurso até aquele momento. O que se sugere quando o aluno está começando a estudar? Faz uma gravação dos seus primeiros passos e vai gravando os seus estudos no percorrer do seu aprendizado. No final desse percurso, dessa gravação que você fizer, você vai conseguir perceber que o seu passo inicial é muito diferente do seu passo atual, do que você está construindo agora como sonoridade. E isso vai te ajudar a perceber que o processo de construção do som é um processo lento, não é um processo tão rápido quanto a gente imagina. E o repertório? Haverá momentos onde você diz assim, nossa, que repertório chato, eu não quero tocar isso. Mas esse repertório, ele pode ser um agente contribuidor para a sua técnica, para você conseguir deixar a sua técnica muito mais aprimorada, para em momentos onde você tenha que tocar trechos mais complexos, você consiga com mais facilidade. O solfejo é um dispositivo muito interessante, muito importante. O que seria o solfejar? Você cantar determinado repertório. Para quê? Para que você consiga assimilar, para que esse repertório fique incorporado em você. Isso contribui muito para que você consiga, de algum modo, ter um pequeno controle sobre a inibição da interpretação, a inibição da performance. Uma outra questão muito importante é a repetição. Na medida em que você vai repetindo determinado repertório, você vai adquirindo também ferramentas para lidar com situações que possam ocorrer naquela performance. Então, a repetição pode servir como um elemento que vai te ajudar a assimilar o repertório e tocar ele com muito mais tranquilidade. Aí vocês vão me dizer, mas professor, quando eu chego no palco, eu tremo, eu não consigo, porque eu fico totalmente, o meu corpo perde o controle e eu não consigo interpretar. A questão do controle corporal é muito relativa, porque na medida em que você pensa menos na performance, você acaba pensando mais no erro, no equívoco. O que os outros vão achar dessa minha interpretação?
O que vai ocorrer se aquela nota ela não estiver no local, se ela não tiver com uma afinação adequada? Não vai ocorrer nada. Os melhores intérpretes do mundo, eles cometem erros na interpretação. O que ocorre é que eles conseguem manejar esse erro de uma forma que ele não fique destacado no momento em que o show acontece, que o show ocorre. Isso é muito comum. Então, uma ferramenta que a gente pode encontrar também para lidar com esses receios, com essa ansiedade da interpretação, é tentando colocar a música em relevo. Pense mais no contexto geral. Não pense naquela passagem que é um pouco mais difícil, mas pense na frase por completo. Quando alguém canta uma canção mais fácil, por exemplo, que esteja mais dentro do nosso cancioneiro popular, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Ninguém fica imaginando a sílaba por sílaba. Cai, balão, cai, balão. E ela pensa num contexto, no contexto da frase. Então, isso vai contribuir muito para que você consiga ter muito mais tranquilidade na hora de você iniciar uma frase e chegar até o final. Algo não menos importante, fazer uma pequena pesquisa sobre o compositor, sobre o contexto histórico daquele repertório, pode contribuir muito para que você sinta mais segurança no momento da execução. Saber, por exemplo, em que circunstância aquele repertório foi composto, por quê, para quem, entender de uma maneira mais ampla essa música que você está interpretando. Uma outra coisa, só irá interpretar quem sobe ao palco. Se você não subir ao palco, você não vai conseguir interpretar da maneira que você gostaria. Agora, nem sempre quem está iniciando seus estudos musicais quer fazer uma interpretação para alguém. Às vezes ele quer tocar para ele mesmo. Tudo bem, você também pode ser o ouvinte de si mesmo. Não há problema nenhum. Bom, então nós ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E vamos todos tocar. Vamos aproveitar esse momento de quarentena. Até a próxima!